É, Bom, sou Marta Marandino, para quem não me conhece. É, Obrigada por estarem aqui assistindo essa minha fala. Eu primeiro pedi desculpa pelo atraso e, na verdade, por várias confusões. Assim, eu achei que eu tinha mandado o resumo e o título desde a semana passada, descobri que estava na minha caixa e eu não tinha mandado. Depois eu achei que era no a terça-feira que vem, é nessa. Depois eu achei que era no Adma Jafet e é aqui. Ou seja, cheguei certo atraso por causa dessas confusões todas, né? Agradeço muito de vocês estarem aqui. Também para essa fala de hoje, aqui, esse seminário de hoje, eu vou estar sozinha, não vai ter ninguém me apresentando. Então, eu mesmo vou fazer a mediação de mim. Foi combinado com o resto das professoras, porque ninguém podia estar aqui hoje. E, enfim, eu já sou uma velha professora do programa, agora, inclusive, já na terceira idade, desde semana passada, retrasada. Eu sou uma velha professora aqui do programa, apesar de nem sempre conhecer muito bem o Instituto de Física, porque eu sou lá da Faculdade de Educação, né? Então, acaba que me perco ainda um pouco aqui dentro, né? Antes de começar minha fala especificamente, eu vou me apresentar, né? Porque isso faria outra pessoa que estaria aqui comigo me mediando, né? E, assim, tem muitas formas de me apresentar. Eu posso falar os títulos, pode falar tudo aquilo que está lá no currículo Lattes, né? Eu não vou fazer isso. Vou pegar só minha água aqui. Talvez eu vou falar algumas coisas que quem já foi meu aluno aqui da licenciatura, a Agnes, tem coleguinhas aí que já foram meus alunos, talvez já tenham ouvido essa história introdutória da minha vida acadêmica, mas é um pouco isso. Eu sou formada em biologia, fiz biologia lá no Rio de Janeiro, na Faculdade Santa Úrsula, sempre me afinei com a área de licenciatura. No comecinho, assim, até tentei fazer um pouco de pesquisa, com pesquisa em biologia, né? Doença de Chagas, essas coisas, mas sempre me tive uma afinidade com o campo da educação. Então, fui logo trabalhar em escola, trabalhei por 15 anos na educação básica, e foi da educação básica que começou a surgir minhas questões, meus interesses para aprofundar aspectos, vamos dizer assim, do ensino de biologia, do ensino de ciências, da sala de aula, da escola, né? E aí eu decidi, então, fazer um mestrado. Isso foi em 91, eu me formei em 87, e fiz o mestrado lá na PUC do Rio de Janeiro. Fiz na Faculdade de Educação, na pós-graduação em Educação. Então, meu mestrado já foi em Educação, trabalhei com formação continuada de professores, com 3 grandes projetos que existem lá no Rio de Janeiro até hoje, que são responsáveis por essa formação continuada, né, ligados a universidades públicas também. E depois do meu mestrado, eu comecei a trabalhar, não só continuei trabalhando em escola, mas comecei a ter outras experiências, e uma delas foi bem marcante para mim, porque eu comecei a fazer parte de uma ONG, era uma ONG de direitos humanos, né? E esse foi um momento assim importante, porque nessa trajetória teve uma hora que eu tive que fazer algumas escolhas, né? Eu estava na educação básica, trabalhava com questões ligadas a direitos humanos, cidadania, né? Trabalhava com formação de professores e com atividades com alunos de ensino médio, principalmente, e crianças também, nessa temática. E aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar com uma bolsa no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Esse museu, que é o MAST, né? É um museu que fica no Rio de Janeiro, mas, na verdade, ele pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Ele é um dos órgãos do Ministério. Eu comecei a trabalhar nesse museu, eu estava assim, né? Tinha já acabado meu mestrado, estava trabalhando nessa ONG, fui começar a trabalhar na coordenação de educação do Museu de Astronomia, e comecei a um pouco me encantar com essas questões da educação não formal, até porque também eu já estava experimentando isso nessa experiência de direitos humanos, porque era também uma organização não governamental, né? Então, esse espaço educativo, e não necessariamente a escola, que está na parceria com a escola, me interessou desde essa época, né? E aí, em um determinado momento, eu resolvi, então, fazer o doutorado. Eu vim fazer aqui na Faculdade de Educação da USP. Quem me orientou foi a professora Miriam Kraus-Schick. Imagino que vocês já tenham ouvido falar dela, principalmente o pessoal do ensino de biologia.
A Miriam foi a primeira mulher na reitoria da USP, né? Ela foi vice-reitora num determinado período. Quando eu cheguei aqui, ela tinha acabado de sair da direção, da reitoria, né? Foi diretora da Faculdade de Educação também, foi uma das criadoras da EASH, ou seja, uma mulher que está viva, né? E foi muito atuante, né? E teve uma participação muito importante, não só do ponto de vista da Universidade de São Paulo, dos cursos e da própria área de ensino, né, de ensino de biologia, mas ensino de ciências de uma maneira geral, né, da pesquisa nessa área, das práticas educativas, né, todo o desenvolvimento da história do ensino de ciências no Brasil tem uma contribuição muito forte da Miriam, né? E eu tive essa sorte, então, de ser orientada por ela. Quando eu acabei a meu doutorado, ela tinha se aposentado, abriu vaga, eu acabei fazendo concurso, entrei na vaga da Miriam, né, quando ela se aposentou. E a minha tese, quando eu vim para cá, eu já vim pensando num doutorado com questões relacionadas a museus, né? A gente hoje, inclusive, chama de campo da educação museal, educação em museus, mas isso é muito recente, né? Na época, tinham poucas pessoas, principalmente, que estavam na área de ensino de ciências e que faziam essa interface com a educação museal, a educação em museus, né? De fato, o Museu de Astronomia era uma das principais referências nesse desenvolvimento de pesquisa nesses campos, né? E era interessante porque eu comecei a trabalhar no museu e no setor educativo de um museu de ciências naturais que tinha uma forma de trabalhar muito característica, né? As pessoas que estavam fazendo parte da coordenação de educação desse museu eram pessoas que também atuavam no campo do ensino de ciências e da divulgação científica. E também tinham feito, ou estavam fazendo mestrados, doutorados em ensino de ciências, mas já com interfaces com questões relacionadas a esses espaços não escolares, né? E quando a gente trabalhava lá no Museu de Astronomia, e isso acontece até hoje, que é uma estratégia, ao mesmo tempo é uma forma importante de formação dentro do museu, que é a prática nunca está separada da pesquisa. Então, quem é bolsista no Museu de Astronomia sempre está associado a um projeto de pesquisa. Então, a estratégia do museu é os projetos de pesquisa para ter os educadores, para ter os mediadores das exposições, mas, ao mesmo tempo, esses mediadores estão sempre articulados com algum tipo de pesquisa no campo da educação ou da divulgação científica, né? E essa foi também a minha experiência. Então, eu entrei, conheci a área já fazendo pesquisa junto com essa área, né? E isso também foi muito determinante para as minhas escolhas profissionais depois, né? Eu fiquei mais ou menos não me lembro agora, mas talvez uns 10, 15 anos menos, talvez, mais, uns 10 anos trabalhando lá no Museu de Astronomia. E quando eu vim para cá fazer o doutorado, eu ainda estava trabalhando lá, ainda fiquei trabalhando um tempo depois que acabou o doutorado, mas aí eu fiz o concurso, vim para cá, e aí a minha vida, eu estou há 25 anos, 4 anos aqui na USP, já tive. Minhas filhas nasceram quando eu já era docente aqui, elas foram da escola de aplicação, foram da creche central, e hoje são alunas da USP, elas são gêmeas, então meu marido também é educador no Instituto de Biociências, é. Então, assim, uma família que se construiu muito dentro dessa universidade, né? Meu marido não, mas elas principalmente, né? Então, nossas relações com esses espaços da universidade são muito fortes, né? Meio aqui, a gente mora no entorno, né? Então, é meio nosso jardim, nas férias, nos fins de semana, fazer piquenique na Praça do Relógio, é um pouco. Agora elas já estão grandes, né? Já estão quase se formando, né? Não tem tanto piquenique, né? Mas na pandemia isso foi muito importante, né? Porque a gente tinha aqui nesse campus um oásis assim, né? De lugar para poder ficar contato um pouco com a natureza e um lugar que é bem gostoso. Pois bem, então eu vim para cá, vim para a Faculdade de Educação, já logo no primeiro ano, que foi em 2002, eu já comecei as atividades do grupo de pesquisa. Então, meu grupo de pesquisa é o GENF, né, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Não Formal e Divulgação da Ciência. Ali está o site do GENF. O GENF fez 20 anos, em ano retrasado, né?
E desde o início, né, a gente tinha uma ideia de ser um grupo de estudo, ser um grupo de pesquisa, mas também ser um grupo que faz divulgação científica, né? Que, de alguma maneira, pensa as práticas ligadas à educação museal e à divulgação científica e a relação desses espaços e dessas modalidades educativas com a escola, né? Então, isso foi sempre muito presente no nosso grupo, e não só nas pesquisas que eu fui orientando ao longo do tempo, né, mestrado, mas também nas pesquisas financiadas que a gente obteve ao longo do tempo, né? Mas também pelo fato de eu ser professora na graduação, né? Então, eu sempre trabalhei com a licenciatura em biologia, com os alunos da biologia aqui na faculdade, mas também com a pedagogia na faculdade de educação, né? Eu também tinha uma atuação na graduação, e também na graduação é um espaço muito potente da gente experimentar questões que são nossas de pesquisa, né? Ao mesmo tempo experimentar, ao mesmo tempo dessas práticas saem novas questões de pesquisa, né? Eu também tinha essa possibilidade de o tempo inteiro estar pensando na formação do professor, na articulação com as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? E não só, obviamente, as minhas pesquisas, mas também de uma comunidade inteira, que é a comunidade da educação em ciência, do ensino de ciências, e aí química, física, biologia e todos os demais ciências naturais, né? Então, eu estou aí então, nesse grupo, né, coordenando esse grupo desde esse tempo, e agora eu acho que eu começo a entrar na minha apresentação diretamente, e acho melhor, não sei, acho, até pela experiência das outras vezes, eu acho melhor eu tentar fazer a fala primeiro, vocês irem anotando, depois a gente abrir para perguntas. Mas eu gostaria muito que vocês controlassem meu tempo, porque eu não sou uma pessoa boa nisso. E essa mediação eu não vou conseguir fazer comigo mesmo. Então, assim, eu acho que meia hora, 40 minutos, mais ou menos, né? Você pode, Anderson, aí dar uma controlada em mim, por favor? Mas começa a contar de agora. A gente fez só a introdução. Bom, eu coloquei essa apresentação aqui também junto com o André Ferraz. O André foi aluno aqui do programa para defender o mestrado dele. E muitas das reflexões que eu vou trazer aqui têm muito a ver com o trabalho de mestrado do André, né? O trabalho dele vocês vão ver mais à frente, mas ele trabalhou com a questão de aquecimento global e mudança climática no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. Ele analisou algumas exposições lá, uma parte das exposições, né? Exatamente sobre essa temática, que é uma temática central dentro desse museu, né? Então, por isso que eu coloquei ele de coautor aqui. Bom, vamos lá. Bom, eu vou começar apresentando um pouco os referenciais teóricos que vêm inspirando as nossas pesquisas e como é que a gente tem se modificado mais recentemente e assumindo e trabalhando com outras perspectivas teóricas, vamos dizer assim, né, num presente mais próximo aí, né? Então, inicialmente, aí, na verdade, a gente trabalha também com outros autores, além daqueles que trabalham com alfabetização científica, com relações de CTS e os temas sociocientíficos. Eu tenho vários trabalhos de orientação e pesquisas que são mais voltadas para o conceito de transposição didática e a teoria antropológica do didático. Também tenho outro conjunto de pesquisas que tem trabalhado com questões relacionadas às relações de poder na produção do discurso educacional e do discurso expositivo também. Então, eu considero, inclusive na minha tese de livre docência e na meu memorial de titular, eu explico um pouquinho essas linhas de pesquisa, vamos dizer, que eu trabalho, né? Está muito associada também com determinados autores. Eu diria que a alfabetização científica, que é a que eu vou começar aqui, né, centrando mais, ela é uma dessas linhas e que efetivamente a gente tem. A gente passou um tempo do grupo bastante cabeça, né, mergulhamos de cabeça nessa discussão da alfabetização científica nos espaços de educação não formal, obviamente em diálogo com as discussões de alfabetização científica direcionadas mais a pensar a escola, né, o ambiente formal, mas também trazendo referenciais e discussões que não necessariamente têm como foco a escola, né? E aí, nessa relação,
essas outras perspectivas, que é a CTSA e temas sociocientíficos controversos. Depois a gente pode conversar um pouquinho porque que eu estou falando temas sociocientíficos controversos, né? A gente encontra a ideia de maneiras diferentes na literatura, né? Mas a gente pode depois conversar um pouco sobre isso. Mas eu queria, primeiro, né, chamar a atenção que essa discussão de alfabetização científica, de relações CTS, CTSA, né, e aqui também CTS, elas são temáticas que são muito trabalhadas já há pelo menos há uns 20 anos no nosso campo, né? Mesmo que o conceito lá de alfabetização científica tenha sido formulado lá na década de 50, então pode andar um pouco mais para trás se a gente quiser, né? Mas certamente ele se consolidou de uma maneira bastante forte, né, no campo da educação em ciência, do ensino de ciências, né? E em paralelo, na verdade, né, com as discussões do campo do CTS, né? E isso, obviamente, não é só no Brasil, isso foi no mundo inteiro, né? O Brasil sempre teve, né, uma relação com essa literatura europeia, americana e de outros países de muita proximidade, eu diria até de uma certa subalternidade, no sentido de que as nossas temáticas de pesquisa sempre estiveram muito conversando com aquilo que estava sendo discutido fora do Brasil, e às vezes até essas coisas chegavam aqui no Brasil, vamos dizer, com certo atraso, né, em relação ao quanto essas temáticas já estavam sendo pesquisadas em outros locais, né? E não só do ponto de vista da educação formal, mas também na educação não formal, né? Então, a gente tem aí uma série esse livro que é da Hermínia Pedretti e da Ana Maria Navas. A Ana Maria Navas foi minha aluna de mestrado, ela depois foi fazer o doutorado com a Hermínia, no Canadá, na Universidade de Toronto. Eu depois, em 97, eu tive uma bolsa de pesquisa e fiquei lá com elas também, né? E a Pedretti, a Hermínia, ela é uma pesquisadora que agora até está aposentada, mas que tem muito esse perfil, muito parecido com a nossa formação aqui, né? Uma pessoa do campo da biologia que vai para o campo educacional, pesquisa nessa interface entre ensino de ciências e começa a trabalhar com os museus. Então, a gente tem um percurso acadêmico muito semelhante, né? E quando, na verdade, a Ana já tinha trabalhado no mestrado com questões relacionadas aos modelos de comunicação pública da ciência, então a gente já tinha, né, no nosso grupo uma discussão sobre divulgação científica e, e as discussões dentro do campo da divulgação científica, como ele é muitas vezes chamado fora do Brasil, que é comunicação pública da ciência, né? Então tem toda uma discussão sobre os modelos de comunicação pública da ciência. A Ana já trabalhou com esses modelos no mestrado e depois vai fazer o doutorado com a questão das controvérsias junto com a Hermínia. E aqui são outros exemplos, né? Aqui eu trouxe aqui esse site que é do grupo da França, né? Que é a Simonet, né? Laurence Simonet, também tem o marido dela, também é Simonet, não me lembro qual o primeiro nome dele. Mas, enfim, só para lembrar também que às vezes aparece, a mesma temática aparece com essa expressão aqui, né, questões socialmente vivas, né, que é uma expressão muito, às vezes, usada na literatura francesa, mas que tem o mesmo sentido, né? A Simone publica muito com o pessoal do Canadá, então, enfim, né, tem uma troca aí entre essas pessoas que trabalham com essa temática. E essa temática, efetivamente, vem sendo hegemônica no campo da educação em ciências e também na educação em museus de ciências e divulgação científica, né? Então, a gente fez mais ou menos esse caminho, né? A gente iniciou trabalhando com questões de alfabetização, incorporou cada vez mais CTS, a gente já tinha um trabalho com CTS, mas ele foi sendo cada vez mais explicitado, e aí a gente chegou a um determinado momento que entendeu que trabalhar com os temas sociocientíficos controversos era uma forma de aprofundar os aspectos CTS dentro da perspectiva de alfabetização científica. Eu não vou entrar em muito detalhe, gente, porque eu imagino que essa altura do campeonato todo mundo aqui já fez alguma disciplina, ou Lúcia, ou, né, Daniela, ou Maíra, ou sei lá, mas quem que trabalha com alfabetização científica, porque de fato é um conceito
muito trabalhado e hegemônico na nossa área, né? Então, não vou discutir aqui as diferentes perspectivas de alfabetização científica, enfim, como é que ela foi alterando ao longo do tempo, né? Vou trazer só alguns aspectos. A gente, no grupo de pesquisa, desenvolveu uma ferramenta, a gente chama de ferramenta teórico-metodológica para análise da alfabetização científica em museus. Essa ferramenta ela é formada por indicadores e atributos, né? E ela basicamente vai considerar que a ideia de que a alfabetização científica é algo que acontece ao longo da vida. Então, as questões que são epistemológicas, conceituais, a ideia de uma conscientização sobre as relações CTS, a questão do posicionamento dos cidadãos, né? Ela vai se dar não só a partir das situações escolares de ensino de ciências, mas também nesses espaços outros onde o conhecimento científico circula, né? Essa ferramenta, ela bebeu muito, obviamente, nos trabalhos da Lúcia Saceron, né? E eu diria que na verdade, a gente aqui propôs uma forma diferente de organizar os 3 eixos da Lúcia, de alfabetização científica, mas não só isso. A gente, assim, vamos dizer, o que é diferente nesses indicadores é que, primeiro, a gente inseriu a literatura que vem do campo da comunicação pública da ciência e da divulgação científica. Ou seja, enquanto a Lúcia e os trabalhos, né, de alunos da Lúcia, de outros autores também, eram bastante focados na discussão da alfabetização científica dentro do contexto escolar, né, da educação básica, a gente trouxe para esse debate, trouxe a literatura que vinha sendo discutida no campo da comunicação pública da ciência, que a gente costuma aqui no Brasil chamar de divulgação científica, que também é outro imbróglio, porque tem um monte de nome, mas acho que a divulgação científica fica mais fácil aí de vocês identificarem esse campo, né? Um parênteses aqui, esse campo ele é principalmente formado por comunicadores, então jornalistas, pessoas que trabalham em diferentes tipos de mídias ou são formados por diferentes tipos de mídias, né? Hoje em dia, né, a coisa deu um boom aí com a internet, com os influencers, com os youtubers e tudo mais, né? Mas sempre existiu, né, não como uma linha dentro do jornalismo, porque não existe uma formação em jornalismo científico, nem tem disciplinas. Isso é uma discussão muitas vezes que a gente faz no campo da comunicação pública, né? Até que ponto o jornalista ele realmente é formado para fazer comunicação pública da ciência. Essa formação não está presente já no curso de graduação de qualquer comunicador, né? Mas é uma área de especialização e já tem vários lugares que tem essa especialização. E aí não só para jornalistas, para educadores, professores também. Então, a Unicamp tem um LabJOR, tem um mestrado e doutorado em comunicação pública da ciência. A Fiocruz tem uma especialização, eu faço parte dessa especialização, tem mestrado e doutorado em divulgação científica. Aqui na USP, há muito tempo atrás, tinha um núcleo de divulgação científica, que era um núcleo foi fundado pelo José Reis, que é falecido e que hoje, inclusive, 2 semanas atrás, eu tive no CNPq, porque era os 25 anos do Prêmio José Reis, que é uma premiação que se dá para ações de divulgação científica e educação para cientistas no Brasil todo, né? Então, José Reis foi um cientista aqui, né, da USP, de São Paulo, mas que fazia também trabalhos de jornalismo científico, de divulgação científica, né? Bom, voltando para cá, eu divago. Não vou entrar em detalhes, mas um pouco dizer para vocês que esse indicador científico ele seria muito próximo do eixo da Lúcia. Vou usar isso porque eu acho que aí fica mais fácil vocês entenderem, né? Que é o eixo que é focado nas dimensões mais conceituais, né? Mais voltadas para os conceitos científicos, só que a gente inclui um pouco de natureza da ciência. No nosso caso, quando a gente está falando de indicador científico e trabalha, por exemplo, com processo de produção ou com o papel do pesquisador no processo de produção, a gente está trazendo aspectos da natureza da ciência, mas a gente está trazendo do ponto de vista interno da ciência. Então, a gente faz uma certa divisão entre aquilo que acontece dentro da comunidade científica e aquilo que vai acontecer na relação da comunidade científica com a sociedade, né? Então, por exemplo, o indicador de interface social nosso,
ele vai ter bastante elementos de natureza da ciência, né? Mas alguns aspectos até que já poderiam ser chamados de CTS. Ou seja, né, aquilo que define os três eixos da Lúcia, eles estão diluídos nos nossos indicadores. Isso acontece por quê? Porque a gente tomou como referência as instituições museológicas, as instituições de produção de conhecimento científico. A gente tomou como referência o Instituto Butantan, a Fiocruz, os museus desses espaços, né, que são instituições que não estão ali somente para o ensino / divulgação de ciência, mas também são produtores de conhecimento. Então, a relação dessas instituições com a sociedade é diferente do que da escola com a sociedade, né? E isso fez a gente trazer uma série de questões, como, por exemplo, aspectos da influência da economia e da política, porque tem a questão dos próprios financiamentos dessas instituições, a que elas pertencem, se elas são de Secretaria do Estado, se elas são do governo federal, isso tudo vai influenciar, e é importante se conhecer isso, né? A gente bolou esse indicador aqui, que eu diria que é o mais diferentezinho do resto da literatura, vamos dizer assim, porque ele exatamente vai lidar com a questão, com a dimensão institucional da relação entre ciência e sociedade, né? Estão pensando que existem, que é importante, né, basicamente pensando que é importante a gente reconhecer quem são essas instituições, coisa que as pesquisas de percepção pública da ciência nos avisam que as pessoas, de fato, não conhecem onde se faz ciência no país e no mundo, né? Nem quem e nem onde. As pesquisas de percepção continuam dando resultados muito baixos em relação a isso. Vocês todos conhecem as pesquisas de percepção pública da ciência? Então, depois eu posso até falar um pouco mais, né? Mas são pesquisas que são feitas em vários lugares do mundo. No Brasil, desde 2006, a gente tem, de períodos em períodos, pesquisas com grande capacidade, assim, né, de tipo IBGE, né, que vai levantar qual é a percepção de ciência e tecnologia da população, né? Essas pesquisas são todas disponíveis. Se vocês entrarem no CNPq, nesse órgão que é assim, CGEE, bota lá, Pesquisa Percepção Pública CGEE, esse é o órgão que é responsável pelas pesquisas de percepção. E é muito interessante esses dados para qualquer um, gente, porque está falando um pouco sobre como é que o brasileiro pensa, o que, que o brasileiro pensa sobre ciência, né? E em vários tipos de... Você pode fazer recorte de gênero, de lugar social, de escolarização, tem vários recortes que essas pesquisas estão apresentadas em plataformas, algumas, as mais recentes. Então, você pode fazer buscas dentro da plataforma, fazendo esses filtros e até tirando dados importantes aí, muitas vezes, para a pesquisa de vocês. Enfim, então tem essa dimensão institucional, que claramente nas pesquisas ninguém reconhecia, e tem uma dimensão que é de interação, que tem muito a ver com a história dos museus de ciências também, e a participação do público nesses espaços. Bom, não, tá certo. Continuando aí um pouco falando dessa perspectiva de... Então, continuando aqui nessas perspectivas ou nessas linhas, né, ou referenciais teóricos e metodológicos que a gente tem usado no grupo, a gente também, como eu disse, né, tem trabalhado com a perspectiva CTS ou CTSA. Aqui também já tem uma questão que a gente sempre usa os dois, porque a gente reconhece que existem especificidades da discussão CTSA, CTS, no campo, por exemplo, do ensino de física e da física, porque tem toda a dimensão tecnológica que se coloca diferente, por exemplo, no campo, do que no campo da biologia. Por outro lado, a biologia, a questão ambiental é algo muito presente por causa da história toda da discussão de educação ambiental. Enfim, existem autores que definem essas diferenças e tudo mais, não vou entrar neles agora, mas a gente sempre vai colocar assim, CTS, CTSA, né? E aí a ideia é CTS também, retomando aí para vocês um pouco
os conceitos relacionados a isso. Imagino também que vocês já tenham se aproximado desses conceitos. Sim, não? No mundo, né? Bom. Então, é toda essa perspectiva educacional, né, que vai discutir as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, e vai, na medida em que ela explora essas relações, ela tem um objetivo, né, de trazer para o centro do debate na educação em ciência e na divulgação científica e na educação em museus de ciências, aspectos como tomada de decisões, né, as relações ideológicas e também pedagógicas que estão relacionadas à relação entre ciência e sociedade, ou seja, né, não é de qualquer forma que você promove uma educação CTS, então ela tem a ver com uma dimensão que é pedagógica, que é metodológica também, né? E ela tem essa preocupação de trabalhar com a dimensão social, política, econômica que envolve a produção do conhecimento científico, né? Aqui são dois exemplos de exposições. Essa é uma exposição clássica, ela foi da década de 90, se eu não me engano. Ela até hoje está no Ontario Science Center, em Toronto, mas ela hoje está num lugar escondidinho, porque ela é uma exposição do ponto de vista museográfico até mais antiguinha, né? Mas é uma exposição que foi foi uma referência para essas discussões das controvérsias, inclusive. Aliás, as duas foram estudadas pela Hermínia Pedretti, né, essa canadense que trabalha com controvérsias em museus, exatamente porque essa exposição ela chamava isso, né, questões de verdade. Então, ela trabalha o tempo inteiro sobre como é que a ciência, no seu desenvolvimento, acabou lidando com questões que são sensíveis, controversas e mais do que isso, racistas, eugenistas, né? Então, a exposição ela vai mostrando o quanto a ciência contribuiu, por exemplo, para questões políticas como no nazismo, como a questão das guerras, né? Então, ela foi um marco no sentido que foi uma das primeiras exposições interativas em que ela toda é construída a partir dessa ideia de problematizar o papel da ciência na sociedade, né? Essa exposição aqui, eu acho que, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver quando esteve aqui no Brasil, né, a Corpus, né, é uma exposição que também foi estudada pela Hermínia, né, e que é um tema interessante, porque, diferente dessa, ela não foi uma exposição pensada para causar algum tipo de controvérsia, né? Ela foi uma exposição em que um médico, um profissional aí, né, ele desenvolve essa técnica de fixação, de conservação, né, dos corpos, de um jeito esteticamente artístico, né? E essa exposição vai para as ruas do mundo inteiro assim, só que ela causa questões controversas com relação aos públicos, diferentes públicos que visitam. Quando ela esteve no Canadá, a Emília estudou isso, porque na época houveram manifestações de várias entidades ligadas a igrejas, ligadas a movimentos sociais, que não queriam que essa exposição acontecesse. Então, isso, na época, já causou muita discussão, e aí ela estudou isso, tem artigos, tem textos sobre isso. Depois eu posso trazer, se vocês acharem interessante. Bom, estamos entrando, então, na controvérsia, né? Se a gente vai falar sobre controvérsia, a gente tem que pensar o que a gente está chamando de controvérsia, né? O que vocês acham que é uma controvérsia? Para de falar um pouco, deixa vocês falarem. O que é uma controvérsia? Estou, de propósito, perguntando assim, bem aberto. O que é uma controvérsia? Eu usou aí umas palavras-chave, né? Um tema, assim, você usou uma palavra abrangente, né? Falou um conceito, tema,
temática, e aí pode ser uma coisa pequena, um conceito, pode. Você falou que causa diferentes, foi isso? Conflitam, né? Tem opiniões conflitantes, né? E isso acontece na sociedade, você falou dessa maneira, né? Vocês concordam com o que está falando? Vocês podem falar um tema que seja controverso? Aborto. Todo mundo concorda que aborto é um tema controverso? Por quê? É verdade, mas para determinados grupos não é uma controvérsia, né? Ou seja, para alguns grupos, por exemplo, religiosos, ou mesmo determinados que prezam por determinados valores, isso pode não significar necessariamente uma controvérsia, né? Todos aqui concordam que é uma controvérsia. E quem seriam essas pessoas que pensam diferente sobre o aborto? Quem são esses fatores sociais? Você já começou logo com os conservadores. Eu já estava aqui pensando nas mulheres. Olha só. A gente pode tentar identificar alguns grupos, né? Então, conservador é um nome assim enorme, né? Eu diria que podem ter vários perfis de pessoas conservadoras, e aqui a gente está querendo, não sei, eu ia falar por você. O que você está chamando de conservador? Mas em relação à questão do aborto especificamente, o que seriam esses conservadores? Então, para eles, o aborto é crime, né? E você identificaria é, grupos sociais que pertencem a que têm esse perfil? Alguns grupos religiosos, né? Mas não só, né? Alguns homens e algumas mulheres também. Mas que têm ou uma questão religiosa vinculada, ou mesmo questões de valores, né? Questões que ficam em determinados valores que para determinados grupos que não são só religiosos, mas que socialmente articulam em termos de ideias, em termos de crenças, né, de formas de conceber, inclusive, o que é a vida, como a vida se desenvolve, né? E ao contrário também, né, mulheres que, por exemplo, né, pensam sobre a ideia de que elas têm o direito de decidir sobre o corpo, né? Então a gente pode identificar aí dentro de diferentes grupos pessoas que têm opiniões conflitantes sobre essa temática, né? Essa temática, ela é uma temática controversa do ponto de vista da ciência? Vou reformular. Dentro da comunidade científica, o aborto é um tema que gera conhecimentos conflitantes? Acho que sim. Fala um pouco. Inclusive porque existe uma área que é a bioética, né? E que discute, por exemplo, questões, né, que são também questões científicas, elas são questões de valores e éticas, mas elas também são questões científicas, como, por exemplo, o que é a vida, né? É uma questão que é o centro, né, de muitos dos campos do conhecimento científico.
Mas, de qualquer maneira, foi bem interessante esse exercício aqui que a gente acabou de fazer, porque, num primeiro momento, a tendência da gente dizer mesmo que o aborto não é um tema controverso tanto da ciência, porque... Mas aí, porque quando a gente vai, quando se faz essa pergunta, você vai atrás do conceito. Bom, o que que nesse conceito cientistas podem discordar, né? Aí você começa a pensar no, sei lá, nas técnicas, fazer aborto, no que isso pode causar para as mulheres que fazem, né? Questões que têm a ver, por exemplo, com se isso pertence, por exemplo, se o SUS vai pagar um aborto ou se isso é algo que tem que ser pago só por pessoas, né, do ponto de vista privado, né? Isso, assim, eu fui falando, dando exemplos que vão saindo do campo da ciência e vão indo para a interface com a sociedade, né? Então, muitas vezes, na hora que a gente elenca um determinado tema para pensar se ele é controverso ou não, também vai depender do quanto a gente aprofunda esse tema para poder a gente identificar se nele há controvérsias e, mais do que isso, se essas controvérsias são internas à ciência. E aí, quando a gente fala da interna para a ciência, a gente pode estar falando dentro da mesma área de conhecimento, mas a gente também pode estar falando de áreas diferentes dentro ou comunidades diferentes dentro do próprio da comunidade científica de uma maneira mais ampla, né? Então não é muito simples a gente identificar uma controvérsia. Não basta dizer que uma coisa é ou não é controversa, né? E a gente vai ver um pouco como é que isso vem se dando, né? Então eu trouxe algumas falas aqui de alguns autores que conceituam controvérsia. E vocês vão ver que eu já estou também me posicionando aqui, ou posicionando a nossa perspectiva do grupo PISA, que é entender que as controvérsias englobam também a relação entre ciência e sociedade. Ou seja, para alguns autores, controvérsia só acontece no interior da ciência. Então, é quando, dentro da comunidade científica, existem posicionamentos contrários. Para outros autores, além dessa dimensão, determinados conhecimentos que, mesmo que eles sejam consensuais dentro da ciência, eles podem gerar conflitos ou controvérsias na relação daquele tema, daquele conceito, daquela ideia com a sociedade. Então, a gente também está chamando isso de controvérsia, né? Isso é controverso dentro da comunidade de educação e ciência, né? Até onde vai a controvérsia. Então, uma controvérsia ocorre quando pessoas, atores, discordam do ponto de vista, isso vocês falaram, né? Ela começa quando os autores não podem ignorar a existência um dos outros, termina quando conseguem criar um compromisso sólido de convivência. Isso é muito importante, porque as controvérsias podem acabar, mas elas não acabam porque eu convenci o outro. Elas acabam porque a gente chegou num acordo. Porque se eu convencer o outro pode, num contexto, dar uma resposta que interessa para mim, mas ele continua pensando a isso. Eu acho que as pesquisas de mudança conceitual, de concepções alternativas, mostraram durante décadas para a gente que as pessoas podem usar o conhecimento científico em situações específicas de ensino, mas podem sair dali e continuar tendo as suas crenças, as suas percepções sobre o mundo, né? Então, a ideia de que a controvérsia ela efetivamente vai acabar quando a gente combina que até aqui eu vou, até aqui você vai, então a gente combina que isso é até a gente onde a gente consegue aceitar de ambos os lados que aquilo é possível, que aquilo acontece daquela forma, né? Dizem respeito a episódios da ciência e da tecnologia que não estão ainda estabelecidos, concluídos, ou encontram-se dentro de uma caixa preta. Essa definição está bem semelhante a essa ideia da exterior da ciência, né? Então, por exemplo, né, essa expressão caixa preta, ela ficou muito forte, principalmente nos anos 70, né, 1970, 1960, quando ampliou-se as discussões no campo da história da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência, na medida em que os debates nessas áreas, né, começam a revelar e discutir e expressar que os processos de construção do conhecimento científico envolvem embates, envolvem posições contrárias, né?
envolvem relações de poder, em determinados contextos históricos, né? Então, foram os estudos, que hoje a gente chama os estudos sociais da ciência, né? Mas que vêm originalmente da sociologia da ciência, da filosofia da ciência e da história da ciência, eles vão trazer essa ideia de que, por trás daquilo que a gente, em geral, vê, a sociedade vê que é o produto da ciência, tem todo um processo, e que nesse processo as pessoas muitas vezes não têm acesso. Elas não sabem como é que aquele produto chega até elas, né? E o que eles vão chamar a atenção é que nesse processo tem muita coisa que acontece, né? E que uma coisa é decidida como a certa porque houve um compromisso sólido de convivência entre determinados atores sociais. Em um determinado momento da história, concordaram que aquela era a melhor explicação para aquele determinado fenômeno científico, né? Tem a ver também com incertezas compartilhadas e essa definição, né, que as questões sociocientíficas podem ainda ser de natureza controversa quando incluem divergências relacionadas às avaliações de vários atores sobre a validade ou confiabilidade das alegações. Ou seja, você pode também identificar uma controvérsia quando você as diferentes justificativas e argumentações sobre um determinado fenômeno, elas, por exemplo, para você elas são frágeis, ou para você elas não te convencem, ou ela traz elementos que não se sustentam a partir de uma determinada perspectiva, né? Então, elas, como eu ainda não criei, né, esse compromisso, então eles continuam sendo controversas, né? Aqui eu trouxe exemplos um tanto quanto óbvios, né, que a gente fica brincando, né, que até antes da pandemia era muito difícil dar aula de história da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas no pós-pandemia a gente vivenciou essas questões de uma maneira muito intensa, muito forte, muito presente, né? E aí eu só trouxe aqui o caso da cloroquina, né, da azitromicina, porque para a gente ficou muito, né, toda a questão política que estava envolvida com o uso dessas substâncias, né? Parece que a própria imprensa e às vezes a própria comunidade científica, né, e eu entendo perfeitamente porque eu também fiz isso, né? Era como se assim, não vamos falar de um momento em que a gente tinha dúvida sobre isso, como se a gente quisesse, né, fingir que isso nunca aconteceu. Ninguém nunca teve dúvida sobre se a cloroquina ou a azitromicina eram eficientes ou não, ou poderiam ajudar. E se a gente parar para lembrar um pouquinho, teve um início da pandemia onde pouco se sabia, muitas coisas foram tentadas, muitas coisas foram rapidamente descartadas também. Elas foram uma dessas. Mas houve um momento em que isso também entrou junto com um caldeirão de várias outras coisas que estavam ali sendo colocadas, né? Mas que depois é, é, foi explicitada, não que não, as outras substâncias, os outros remédios, as outras vacinas também não tivessem claramente aspectos políticos, econômicos e sociais envolvidos, e a gente viu isso só na fabricação de vacinas no mundo inteiro, né? Mas, de fato, quando essas substâncias, né, colaram como uma discussão política, aproveitando, Anderson, quanto eu tenho aí? Eu comecei com... Oi? Aqui, né? Chica.
Bom, estava aí falando dessa questão aí da cloroquina, né, como um tema controverso. Então, também tem uma coisa, às vezes, na controvérsia, que ela, no momento em que a gente entra em contato com ela, ela já não é mais uma controvérsia, mas na história do conhecimento ela pode ter sido, né? Então, tem muitas formas de entrar numa perspectiva de controvérsias, né? De olhar para os temas como temas controversos. E aqui eu trouxe também um exemplo do Museu da Vacina, do Instituto Butantan, que foi um museu mais recente, que foi criado no Instituto, não sei se vocês já foram visitar, né, ou já conhecem, mas não vou entrar em detalhes, mas é um museu que teve bastante controvérsia para sua criação, né? Projetos foram pensados para discutir nele, por exemplo, aspectos controversos em relação à vacina, e houve um posicionamento institucional de que isso não poderia ser feito no museu. Então, isso também tem a ver com a produção desses espaços de produção de conhecimento e também de divulgação científica. Eu perdi isso. Desculpa, gente. Tem outros aspectos importantes para definir o que é um tema sociocientífico controverso, né? Mas são um pouco mais de elementos aqui, então envolvem um problema onde as pessoas têm diferentes pontos de vista e são conflitantes. Eles podem produzir respostas intensas e apaixonadas, então muitas vezes são temáticas que as pessoas defendem porque tem a ver com as suas vidas, tem a ver com as suas relações com os outros, com o ambiente, né? Então, por isso mesmo, geram tensões entre as necessidades individuais e comunitárias, né? Elas são boas para estimular a análise da construção e desconstrução de fatos e teorias na ciência, exatamente por esses aspectos sociológicos, históricos e filosóficos que eu falei, né? E envolvem questões relacionadas à moral, a recursos, a poder e a controle. Então, elas, nesse sentido, é que elas abrem a tal da caixa preta, como foi falado anteriormente, né? Ou seja, mostram a ciência quase que aberta, quase que se fizesse uma anatomia, né? Para poder ver como é que a ciência é feita, né? Bom, mas o que diz a pesquisa sobre museus, educação e controvérsia? Né? A gente fez algumas investigações, e aqui também está resultados de outros trabalhos. Eu vou rapidamente falar aqui que alguns achados que já tem na literatura, então essa ideia de que tem poucas exposições que são efetivamente controversas, ou seja, que elas são pensadas para trabalhar com temas controversos na sociedade, e isso não é à toa, né? Depois eu vou comentar um pouco mais. Elas geram, né, respostas, interesses, motivações do público, e promovem formas e possibilidades de comunicação, mas elas também têm limites e desafios, porque muitas vezes isso gera problemas na relação com o público, né? A gente então fez algumas pesquisas e também a gente estabeleceu algumas parcerias com museus para trabalhar com essa temática das controvérsias em museus. Uma das parcerias foi essa aqui com o Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. Essa pesquisa, não vou entrar em tantos detalhes dela, mas é uma pesquisa que gerou 2 doutorados. E ela começou com a Diana Contier, trabalhando com a temática das controvérsias, e a gente queria, o objetivo dela era entender quais eram os desafios e as possibilidades dos educadores de museus trabalharem com temas controversos, né? Só que a gente tinha dificuldade, como eu disse para vocês anteriormente, de achar uma exposição que fosse claramente trabalhada numa perspectiva de controvérsia. E a partir da pesquisa dela, e isso depois a gente até hoje usa bastante nos trabalhos do grupo, a gente começou a pensar de que, tá bom, uma exposição não foi pensada como uma controvérsia, mas eu posso olhar para ela a partir de uma questão que seja controversa,
né? Então, mas como é que a gente vai fazer isso se os educadores não estão envolvidos e tal? Então, a gente fez uma parceria com o museu e a gente deu um curso, né? Fez um curso junto com os educadores responsáveis pelo museu, inclusive o Adriano Oliveira. Adriano já fez o mestrado aqui, fez o doutorado aqui no Interunidades comigo, e é não é educador, ele tem um outro cargo lá no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, né? Então, ele já estava lá, a direção de lá também concordou, então a gente fez uma parceria em que a gente montou um grupo, um curso, né, para os educadores, né? E nesse curso a gente teve basicamente 4 encontros, né, em que, num primeiro momento, a gente discutiu o que é uma controvérsia, a gente trazia aspectos dos estudos sociais da ciência, CTSA, mais ou menos o que eu falei aqui rapidamente, era a base do curso todo, vamos dizer, a base teórica do curso todo, né? E aí, o exercício que estava forte no curso era tentar, a partir das discussões sobre o que é uma controvérsia, olhar para o museu, olhar para a exposição do museu, buscando aquilo que pudesse ser trabalhado numa perspectiva de controvérsia, né? A gente trabalhou, então, com a identificação, o mapeamento. Então, existem autores que trabalham com essas ferramentas de mapeamento de controvérsias. A gente trabalhou um pouco também com a ideia da educação nos museus, e o trabalho final desse curso para os educadores era eles pensarem numa atividade de mediação com o público que abordasse uma perspectiva controversa. Isso tudo, gente, está publicado nesse livrinho, que pode ser baixado lá no site do grupo de pesquisa, e ele vai ter primeiros capítulos mais teóricos sobre controvérsia, educação no museu, tudo isso que eu falei para vocês aqui, e no final, uma das atividades de um dos grupos, na verdade, os educadores ficaram em grupos para produzir as atividades, né? Eles foram formados 3 grupos, né? E no final foi escolhido um dos grupos que efetivamente aplicou a atividade com o público. E para poder aplicar essa atividade, eles pensaram numa atividade com uma mediação com um grupo fechado, não com público livre. Então, eu fui com a minha turma de pedagogia para viver a atividade no Museu de Microbiologia desse grupo que desenvolveu a atividade sobre HPV. Eles escolheram foi HPV, e aí eles desenvolveram na perspectiva da controvérsia. Então, vocês vão encontrar nesse livrinho, o último capítulo é o material todo que foi produzido para desenvolver essa temática da controvérsia pelos educadores que faziam parte aí dos educadores do Museu de Microbiologia. Tá? Uma outra pesquisa que também gerou materiais, né, foi essa pesquisa que foi financiamento da FAPESP e do CNPq, e que aí eu já trabalhei com a formação inicial e continuada de professores. Então, a gente tinha uma equipe grande trabalhando, tinham vários museus envolvidos, né? Trabalhamos. Então, assim, vou rapidamente trazer para cá, mas vocês fizeram parte dessa pesquisa, a tua turma? Não, né? Foi acho que uma turma depois de vocês. No meu caso, né, eu fiz? As minhas turmas de metodologia das ciências biológicas 1 e 2 foram os participantes da pesquisa. Então, a gente iniciou o ano explicando o que era a pesquisa, pedindo autorização, todo mundo no termo de autorização. E o que foi a pesquisa? Era uma pesquisa participante, em que eu, ao mesmo tempo, era pesquisadora e era também professora daquelas turmas, né? Então, o que a gente fez foi muito parecido com essa experiência que eu acabei de mostrar para vocês no Museu de Microbiologia. A gente fez um período do curso em que a gente trabalhou os conceitos de alfabetização científica, CTSA, temas controversos, educação em museus, ou seja, a gente fez uma formação com esses alunos da licenciatura, e o trabalho final desses alunos era pensar uma atividade que fosse desenvolvida num dos museus que a gente visitou, nesse processo a gente também visitou os museus, levantamos os conceitos que o museu trabalhava. No nosso caso, a gente usou o Museu de Zoologia da USP e, não está aqui, decidi colocar o Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, foram os 2 museus, cada um em um semestre diferente,
E os alunos, então, tinham que pensar atividades para serem desenvolvidas. E eles podiam fazer isso em 3 modalidades. Eles podiam fazer como se eles fossem um educador no museu, e eles vai receber uma turma, por exemplo, de escola, um grupo fechado de escola. Então, ele tinha que pensar uma mediação com essa turma. Ele podia ser um professor que está levando a sua turma para o museu e quer que os alunos deles tenham uma percepção sobre um tema controverso que está no museu, mas veja bem, o museu não trata ele como controverso. O professor que vai ter que fazer essa problematização na atividade dele. E uma terceira opção, que eles podiam produzir um material educativo, um folder, um jogo, ou alguma coisa que não fosse necessariamente uma mediação ali na hora, mas que pudesse ser desenvolvido na mesma perspectiva. Então, eles tinham 3 modalidades diferentes de atividades que eles podiam fazer. Bom, isso gerou esse livro, que também está disponível. Nesse livro também tem uma parte mais conceitual, e depois tem uma parte onde foi publicadas as atividades de todos esses alunos com a sua devida autoria, né? Então está tudo lá também. Site. Alarme. Naquela hora falou? Alta qualidade. Tudo, né? Para ninguém. Tudo bem. Aqui é só um exemplo de atividades que estão lá dos alunos, né? Então, no livrinho você vai ter aqui os alunos, os idealizadores da atividade. Então, por exemplo, teve essa atividade aqui, diversidade, bioética e o papel do museu. Então, os alunos, esse aqui foi no Museu de Zoologia, eles pensaram uma atividade em que ia se problematizar a origem dos animais que chegam nos museus, como é que isso é colocado, né? Enfim. Aqui também uma outra atividade, urbanização na Mata Atlântica, o que o MISUSP tem a ver com isso. Então, eles foram desenvolvendo as atividades nessa perspectiva a partir dos conteúdos das exposições que os museus desenvolviam. Esse aqui é um quadro que é daquela francesa que eu falei para vocês, da Laurence Simonet, é de um texto dela, que eu acho muito legal esse texto dela, que vai falar sobre a formação de professores na perspectiva das questões socialmente vivas, né, ou questões controversas, né? E ela propõe esse quadro aqui, e ela vai dizer que trabalhar com um tema sociocientífico controverso, na formação de professor, no caso, significa você poder esquentar o tema ou esfriar o tema. Então, cold e hot. E ela colocou nesse diagrama o que faz um determinado, não só o tema, tá, gente? É tema e metodologia. Então, tem pedagogia e conteúdo junto, né? Então, não basta o tema ser controverso, mas também depende da forma com que ele vai ser trabalhado na sala de aula ou, no caso da gente, nos museus, né? Então, ela vai dizer que quanto mais frio, está mais perto, por exemplo, de modelos de comunicação que são de déficit, ou seja, né, na área de comunicação pública, a gente chama modelo de déficit quando é um modelo bancário do Paulo Freire. Seria isso. É um modelo em que não é dialógico, muito menos, é só de passar informação. Aonde a aprendizagem científica ou de conceitos científicos é mais forte. Quando os valores epistêmicos daquela determinada área de conhecimento é mais central. E quando é um trabalho monodisciplinar. E aí ela vai trabalhando nesse diagrama, fazendo com que essas mesmas categorias vão mudando, e isso vai fazer com que o tratamento da questão sociocientífica controversa seja mais quente. Então, por exemplo, nesse item aqui que tem a ver com a forma de comunicação ou de educação, né, a pedagogia ou a perspectiva teórico-metodológica de ensino, né, ela vem de uma perspectiva de déficit para uma perspectiva mais deliberativa, ou seja, com uma maior participação das pessoas envolvidas, uma perspectiva de relação entre ciência
e educação que seja relacionada com a prática, até trabalhar aqui está escrito dissensos e consensos, né? Então, seria discutir e trazer para o centro do debate, né, em espaços de formação, né, lidar com essa dicotomia entre ter dissensos e consensos e debater em cima desses dissensos e lidar com os dissensos, né, lidar com situações onde não há consenso sobre determinados temas, né. Do ponto de vista da aprendizagem, ela fala que, né, é frio quanto mais perto do conceito, vai esquentando quando a ideia de uma cidadania científica, né, de uma ciência relacionada com aspectos da cidadania, e aqui quando essas dimensões da ciência e da cidadania estão relacionadas também com um aspecto político, né? Aqui na questão da construção e da produção do conhecimento, né? Então, nessa perspectiva mais fria, né, o foco são os valores epistêmicos, vai esquentando quando começa uma dimensão mais social, né, os valores sociais da ciência entram no jogo, e aqui quando você trabalha com aspectos não só sociais, mas também filosóficos, e traz para o debate essas outras dimensões da produção do conhecimento científico. E do ponto de vista da relação entre as disciplinas, a ideia é que aqui mais frio é quando é uma disciplina mais isolada, né? Esquenta numa perspectiva interdisciplinar dentro da própria ciência e esquenta ainda mais quando você tem uma interdisciplinaridade que trabalha com as humanidades, trabalha com áreas que são do campo social e do campo das ciências humanas, né? E aí ela diz, então, que isso vai esquentando. Não vou entrar mais detalhes nesse diagrama. O que interessa é o seguinte, que eu queria mostrar para vocês aqui. O que a gente viu nessa pesquisa que a gente fez com esses alunos da licenciatura, né? A gente viu que, na medida em que a gente fez esse trabalho de formação nessas temáticas e que eles foram provocados a olhar os museus procurando controvérsias ou buscando controvérsias, né? O resultado das atividades que eles fizeram e que eles apresentaram ao final do curso fez com que as atividades deles fossem mais quentes do que a própria exposição do museu. Ou seja, né, com a atividade, você trabalhando uma formação em que essas questões sejam colocadas em jogo, né, para se discutir, para trabalhar, e que você, né, solicite ou estimule os alunos a olhar para temas que muitas vezes estão ali apresentados como verdades fechadas, caixas pretas, vai aparecer na atividade, seja pelos próprios temas escolhidos, seja pela forma com que foi proposto a metodologia de trabalho, de ensino, né? Houve eles esquentaram, né? O tema esquentou, o trabalho ficou mais quente, né? Bom, e as mudanças climáticas, aonde entram nisso? Estou quase acabando aqui Bom, as mudanças climáticas podem ser consideradas um tema sociocientífico controverso? O que vocês diriam sobre isso, nesse momento da COP30? Não é um consenso? Ou ele é controverso? Vai. Fofoca alto, gente. Isso é uma maneira de sambar, no... sambar sendo professor, né? Mais alguma ideia? Falando nele, ele vai aparecer aqui, o Trump. Então, estamos num momento aí, né, forte em relação às discussões climáticas, né? E é difícil a gente não ouvir da boca de um cientista hoje, e a gente, ontem, aliás, eu ouvi isso, tem uma parte da COP30 que está só cientista, né?
entrevistaram 3 cientistas, eu fiz ter gravado para trazer. Mas ele falando exatamente isso, né? A mudança climática hoje é uma certeza. Nós temos certeza que tem. Ele usou essa expressão, né? Concordo? Estou com medo de falar? Estou com medo de dizer. É, aí vocês chamariam isso de conversa, se for nesse caso que você está falando. Não. Eles quem? Quem é que sabe bem? Gente, é isso. Esse é o nosso problema contemporâneo. A gente tem que não ter resposta necessariamente, mas a gente tem que falar sobre isso. Acho que. Qual é o seu nome mesmo? Beatriz trouxe a questão que é muito forte. Em geral, quando a gente quer abordar a temática, a gente fala que a comunidade científica tem um consenso sobre isso e que, fora da comunidade científica, isso poderia ser entendido como não é um consenso fora da comunidade científica, então não seria uma controvérsia. Mas se lembra que eu disse lá no começo? Eu estou trabalhando com uma concepção de controvérsia que, mesmo que aquilo que é um consenso dentro da comunidade científica, o fato de ter posições contrárias na sociedade também pode ser chamado de controvérsia. Então, aqui já temos assim autores diferentes que vão defender posições diferentes sobre o que é controvérsia. Né? Mas isso a gente já está na pesquisa em educação e ciência, né? A gente já está entrando um outro cenário, né? Que é de pessoas que estão discutindo, né? Como levar em consideração num processo de ensino-aprendizagem. Né? Bom, sabendo disso, vamos considerar, então, já que eu sou a palestrante, então, que é uma controvérsia, mas, a princípio, temos aqui ou não temos, não sei, um consenso de que isso está resolvido na comunidade científica? Ou seja, chegamos no cerne da conta. O que é consenso? Aí eu vou resumir. Ah, Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo de
The Earth. You may know it as that blue thing Bruce Willis is always trying to save, or from its famous collaboration with wind and fire, or just simply as that place where George Clooney lives. Anyway, the Earth had some genuinely bad news this week. A White House report that says global warming threatens every part of the U.S. This isn't something in the distant future. Climate change is already affecting us now. Now. Smart move, Obama. That is a key shift in how to talk about climate change, because we've all proven that we cannot be trusted with the future tense. We've been repeatedly asked, don't you want to leave a better Earth for your grandchildren? And we've all collectively responded, fuck them. But incredibly, this latest damning scientific report may still face an uphill climb with some of us. There's that Gallup poll that came out last month, which found 1 in 4 Americans is skeptical of all the effects of climate change and thinks this issue's been exaggerated. Who gives a shit? That doesn't matter. You don't need people's opinions on a fact. You might as well have a poll asking which number is bigger, 15 or 5? Or do owls exist? Or are there hats? The debate on climate change should not be whether or not it exists. It's what we should do about it. There is a mountain of research on this topic. Global temperatures are rising. Heat waves are becoming more common. Sea surface temperatures are also rising. Glaciers are melting. And of course, no climate report is complete without the obligatory photo of a polar bear balancing on a piece of ice. The only accurate way to report that 1 out of 4 Americans are skeptical of global warming is to say a poll finds that 1 out of 4 Americans are wrong about something. Because a survey of thousands of scientific papers that took a position on climate change found that 97% endorsed the position that humans are causing global warming. And I think I know why people still think this issue is open to debate, because on TV, it is. And it's always 1 person for, 1 person against. And it's usually the same person for. Bill Nye and Marsha Blackburn, welcome both of you to Meet the Press. Bill Nye joins us now, along with climate change skeptic Mark Morana. Joining me now to go head-to-head, Bill Nye, science educator and CEO of the Planetary Society. In the crossfire, Bill Nye, the science guy. Bill Nye, the science guy who believes in man-made global warming. That's right. More often than not, it's Bill Nye, the science guy, versus some dude. And when you look at the screen, it's 50-50, which is inherently misleading. If there has to be a debate about the reality of climate change, and there doesn't, then there is only one mathematically fair way to do it. Last Week Tonight presents a statistically representative climate change debate. Good evening. Joining me tonight, a climate change denier and, naturally, Bill Nye science guy. So, Bill. John? Yep. Humans are causing climate change? No question. Wait. Before we begin, in the interest of mathematical balance, I'm going to bring out 2 people who agree with you, climate skeptic, and Bill Nye, I'm also going to bring out 96 other scientists. It's a little unwieldy, but this is the only way you can actually have a representative discussion. So yeah, please file in. Again, this is going to make the debate difficult. We shouldn't really be having it in the first place. But so, representationally, climate skeptic, please make a case against climate change. Well, I just don't think all the science is in yet. It's settled. Okay, and what is the overwhelming view of the entire scientific community? Well, any response to that? Any response? I can't hear you. This whole debate should not have happened. I apologise to everyone at home, but thanks to Bill Nye and the overwhelming scientific consensus. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho da sua equipe em uma só tela. Assim, a comunicação fica organizada em um só lugar.
É isso. O que vocês acharam? Qual é a questão que está aí em jogo? Ou as questões? Voltando aí à ideia de consenso. Esse conceito que ele trabalhou aí nessa reportagem é um conceito muito presente no campo do jornalismo, e é essa ideia do balanço. Inclusive, é uma crítica que se faz ao mal no jornalismo quando ele não expressa de uma maneira clara esse balanço, né? As diferenças que você tem de diferentes posições, e às vezes só apresenta, inclusive, duas posições, uma contrária à outra, né? É claro que aqui a questão dele estava muito nessa lógica também que ele até fala no meio das mídias, né? De que as mídias muitas vezes acabam reforçando uma ideia de que não há consenso porque aparecem os negacionistas, aparecem esses outros atores, né? E mesmo que esses atores sejam desqualificados, isso não quer dizer que isso tem um impacto na sociedade que seja de, por exemplo, achar então que é verdade e é... Ele usa uma expressão que eu acho muito importante, que ele usa, é um fato, né? E esse talvez seja a chave, se eu consigo, acho que... Assim? Essa ideia de que para a gente formar um consenso, né, a gente precisa, para falar de consenso, a gente necessariamente precisa falar de produção de conhecimento científico, né? E precisa dizer por que a gente sim acha que e a mudança climática acontece, mesmo tendo cientistas que são contrários. Então, não se trata de ser pouco informado, né? Mas se trata de entender como é que funciona a ciência, né? Então, eu estou resumindo aqui, né? Então, essa ideia de que esses consensos, né, eles são efetivamente construídos na comunidade científica, né, a partir de debates, de publicações, de dados, de discussões em comunidades científicas, né, publicações, revistas que vão referendar ou não vão referendar, né, porque a questão da cloroquina tive até isso, né, gente? Tinha publicação sobre isso, né? Isso também foi um desafio para, naquele momento, a gente lidar com essa ideia de que, olha, mas foi publicado numa revista científica, como é isso, né? Um pouco trazer que essa é uma temática, né, presente também nos museus. E aí eu estou tentando correr um pouco mais aqui, né? Um pouco enfrentar essa discussão aqui, né? Será que o problema é somente desinformação? Porque esse é um discurso que a gente vê muito presente, principalmente entre cientistas que eu digo das áreas hard, né? No sentido de que assim, o que falta é informação, as pessoas precisam saber mais, como se a quantidade de informação fosse o problema em muitos desses casos, né? E o que a gente está discutindo a gente está querendo abrir a caixinha preta do ensino de ciências, né? Agora é entender como é que as pessoas se apropriam do conhecimento, ou entram em contato com o conhecimento científico, e porque determinadas ideias nas relações de poder elas acabam tendo mais força do que outras, né? E para isso talvez a gente tenha que ouvir sim os negacionistas, a gente tenha que, né? É claro que isso tem contexto para acontecer, né? Não se trata aqui de defender que é possível sempre um diálogo, muitas vezes não é possível um diálogo, mas é no sentido da gente levantar essas questões para nós mesmos, né? Até que ponto é o consenso, o que eu estou chamando de consenso, né? Se existiu sempre consenso na história da construção desse tema, e também pensar o que é controverso no tema. Porque muitas vezes aquilo não se trata de uma controvérsia do tema total, mas de aspectos do tema. Então, por exemplo, com os geólogos, que é uma comunidade que ainda tem pessoas, ainda tem pesquisadores que questionam a questão das mudanças climáticas, a discussão não é
que não está havendo, mas é até que ponto o ser humano é causador do aquecimento. Então, é outra discussão que está sendo feita, e não se tem ou não tem. Então, quanto mais a gente também entra e conhece os atores sociais que estão nesse jogo, a gente também consegue entender melhor aonde estão os problemas, até para a gente poder enfrentá-los em termos de um processo educativo, né? E também outra polêmica que muitas vezes acontece é nas formas mesmo de mitigação, né? Como é que a gente vai dar conta, né? Como é que a gente chega a consensos, né, que realmente tem um impacto em termos de mudança. E aí o que eu falei que ia trazer um pouquinho do nosso amigo Trump, né, que é isso, né, quanto a presença do negacionismo também está presente a esse nível, né, de política internacional, né? Então isso mostra como é que o tema tem uma dimensão complexa muito grande, né? Eu estou tentando correr, gente, porque eu acho que eu já gastei muito tempo aqui. E eu vou parar por aqui. Então, o aquecimento global como uma controvérsia interna e externa na ciência. Eu estou trazendo isso, né? Entendendo que a gente pode, a partir das discussões que a gente teve aqui, tratar o tema do aquecimento global, das mudanças climáticas, como um tema controverso, tanto do ponto de vista interno quanto externo da ciência. No entanto, né, a gente precisa contextualizar bem aquilo que a gente está colocando em xeque, né, em posições diferenciadas nesses dois casos, né? E por que que é? Né? Porque ele gera posicionamentos diferentes dentro da comunidade científica mais ampla, quando incluímos os geólogos, por exemplo, né? Tem até um caso que eu vou contar rapidamente, que eu gosto sempre de contar a história, que é o seguinte: quando começou a ter essa discussão da mudança do antropoceno, se o antropoceno ia ser considerado uma era ou não sei se vocês já acompanharam isso, mas no começo era mais ou menos assim, um pouco, foi no ano da pandemia, do primeiro ano, né, 2021, foi isso? 2020. Tinha a pandemia já rolando, eu estava em casa, eu falei assim, putz, será que já rolou um consenso? Né? Eu fiquei aqui com essa curiosidade. Aí procurei na internet, cheguei num congresso de geologia que ia acontecer naquele ano, e que nesse congresso estava lá, uma das coisas que ia acontecer, estava no site, que era a decisão se o antropoceno seria uma era geológica ou não. Bom, passou o tempo, uma vez passou o primeiro ano da pandemia, não achei mais nada sobre isso, de vez em quando eu procurava, não achava, e de repente eu vi uma notícia que, depois de 2 anos de pandemia, diminuiu, ia ter finalmente o congresso em que se ia decidir se o antropoceno era uma era. Então, só essa história eu já acho assim, bastante significativa do como a ciência é feita, né? Quer dizer, adiou-se uma decisão, se um conceito científico ia ser um consenso dentro de uma determinada comunidade, né? Porque teve uma pandemia. Enfim, no ano passado foi debatido isso entre os geólogos, eles decidiram, né, como vocês devem saber, que não é uma era geológica. No entanto, mas muitos autores do campo das humanidades sequestraram o conceito de antropoceno do Latour, né, a outros brasileiros, né, e trabalham com o conceito de antropoceno, né, não mais numa perspectiva de eras geológicas, mas colocando outros elementos numa ideia de antropoceno, né. Então, acho que isso nos revela como é dinâmica essa relação da construção de ideias e conhecimentos no campo científico, né, e o quanto essas diferentes negociações entre diferentes grupos de cientistas e da relação com a sociedade efetivamente acontecem se a gente for atrás das histórias, dos conceitos, das histórias do conhecimento científico, né? Então, a mudança climática então, tem essa questão de ter diferentes posições entre os geólogos, ela gera posicionamentos diferentes da comunidade científica com a sociedade, ela suscita discussões de cunho social, ela levanta pontos sobre a neutralidade da ciência enquanto um conhecimento hegemônico, ela orienta um único modo de existir pautado nos aspectos econômicos, ela revela as relações hierárquicas de conhecimento e de relação com a natureza, ela problematiza as relações entre humanos e não humanos, na medida em que a própria ideia de antropoceno ajuda hoje a ampliar a discussão para uma perspectiva muito mais de
pensar uma relação ser humano-natureza que não seja dicotômica, né? E hoje em dia, vários campos do conhecimento, inclusive biológico, mas também não só biológico, né? Porque antropológico é interdisciplinar, têm trabalhado com essas ideias, né? Ela escancara o subjugamento de culturas e populações e o silenciamento de povos e conhecimentos que estabelecem outras formas de existir e de relação humano e não humano, quer dizer, por dentro do conceito, né, dentro das discussões de mudança climática hoje, você tem toda uma discussão sobre quais conhecimentos são válidos e quais não são válidos na relação com a sociedade, né? E o que faz emergir outras formas de entender essas relações e outras formas também de entender esses conhecimentos científicos, principalmente quando a gente, e conhecimentos gerais, quando a gente está na relação com povos originários, com povos que têm uma outra relação com o ambiente, né? E isso também vai abrir a possibilidade de fazer outras perguntas, né? Qual o conhecimento válido sobre mudanças climáticas, né? Os conhecimentos e saberes que vêm tradicionalmente estabelecendo outras formas de lidar com o ambiente estão sendo considerados nesses debates sobre mudança climática, né? Então, se a gente não se abre para também lidar com esses outros conhecimentos, a gente corre o risco de, efetivamente, não buscar soluções ou não entender soluções que têm sido dadas por outros grupos e atores sociais para lidar com questões de mitigação em relação à mudança climática. Tá. Bom, eu tinha mais uns 20 slides, mas eu vou parar por aqui, porque acho que aí abre para vocês perguntarem, discordarem e falarem qualquer coisa. Alô? Bom, então primeiro eu queria que a gente batesse palmas, agradecendo a professora Marta. Não consigo. Alô? Bom, temos questões? Temos muito tempo, né, gente? Mas dá para fazer umas perguntas para a Marta. Vou fazer um comentário enquanto vocês vão tomando coragem. Hoje de manhã, vindo para cá, eu estava ouvindo uma rádio e aí a nossa a Guajajara, que está lá na COP, ela estava falando que estão participando 1.000 indígenas. Ela falou 500 indígenas brasileiros e 500 indígenas de diferentes populações indígenas mundo afora. Eu achei uma coisa super interessante, porque eu acho que está ligado a um pouco isso que você falou no final, né? Que outras soluções, de que outras culturas, né, têm pensado, gerado outros tipos de soluções, etc. E como é que a gente lida, né, com esse tipo de conhecimento, né? Achei interessante que eu ouvi isso de manhã. Vamos lá, temos questões? Coragem. Vamos. Paulo, meu nome é Paulo. Eu fiquei muito curioso em relação à questão da pesquisa sobre a percepção da população sobre ciência. Quando eu tinha um professor na graduação, ele teceu uma crítica à área de ensino de ciências. Ele falou que a gente tinha no Brasil bons cursos de pós-graduação na área de ensino de ciências, bem avaliados, só que as pesquisas na área de ensino de ciências não conseguiam reverberar no ensino. E os indicadores de ensino de ciências eram muito ruins, mas as pesquisas na área de ciências eram muito boas. E ele dizia que isso acontecia porque o pesquisador de ensino de ciências, ele definia o seu objeto de pesquisa a partir do seu interesse. E essas pesquisas, elas pouco dialogavam com a educação básica e com as escolas, por exemplo. O pesquisador ia para a escola, fazia uma boa pesquisa na área de ensino de ciências e depois que coletava os dados dele, ia embora da escola. E eu fiquei muito curioso com relação a... Não sabia que existia essa espécie de censo
de percepção em ciências. Eu queria saber, por exemplo, se você tem alguma noção qual é a percepção de ciências dos alunos da educação básica, por exemplo. E se você concorda com essa crítica. É controverso. É um tema controverso. A Isa teve, não sei se eu vou conseguir me lembrar de todos os anos que ela foi publicada. Então, publicada muito tempo. 15, depois teve 2023, eu acho que esse ano teve uma outra. Entre uma e outra, teve um tanto num determinado. Essa de público, eles não têm, eles não são específicos. A amostra é com a do IBGE. Eles usam essa. A quantidade de pessoas em cada região do Brasil para tornar a um dado da pesquisa toda explicada nesse. Então, eu não sei te dizer. Dá para fazer corte do escolar, dá para fazer corte. Mas tem essa pesquisa com ela é muito interessante. Ela, como elas são mais recentes, pergunta. Como é perguntar? Essas são depois da pandemia. Eu ainda não. Toda uma é aquilo que obtive antes da pandemia, que era exatamente a nenhum. Sabiam que instituições são ciência, aí por aí vai, quer dizer, em termos de espaços. Tem mais que estou trabalhando com ele. Pessoas praticamente não vão mas muito baixa, aumenta um pouquinho nos zoológicos e as bibliotecas aumentam um pouco mais. Mesmo assim, um pouco. E isso acho que não mudou muito depois da pandemia. Mas com relação a eu acho que é a pena dar uma olhada, né? Porque circulou essa informação sobre o que é o Instituto Butantan, o que é, né? Ficou muito mais. Talvez também tenha ficado para a gente dentro. Mas, enfim, eu acho que você tem que olhar esses dados. Eu posso, se não achar, depois manda e-mail. Essa tendência de um ríspido é bom. Fosse isso também, eu sobre resolver o câncer. Mas tudo bem, não vou ser tão radical assim, né? Responder desse jeito. Eu acho que a maior grande parte das tem do professor ter essas práticas. Fazer a pesquisa, porque ele é uma exceção ainda, ou são poucos os alunos que acabam uma licença sem fazer diretamente a graduação, uma pesquisa. Então, são grande parte do campo são tiveram experiência na educação básica. E eles estão buscando, sejam questões do conhecimento, sejam questões lógicas, eles estão entendo que eles estão motivados ou foram motivados a partir dessas experiências também da sua prática. Eu acho que esse argumento de distancia, sei, eu acho difícil uma pesquisa, um doutorado, resolver o problema. Temos problema com divulgação. Temos problemas de... Ninguém sabe onde se faz vacina. Temos milhões de problemas. Eu
não acho que está... Assim, é isso. Acho que a responsabilidade dessa comunidade culpada por esse estado de coisa. Ela pode fazer mais por meio de público. Hoje tem uma reunião do Interunidades hoje. Grande, voltar lá. Temos uma grande questão que vai... Vamos ver, que vai trazer essa mestrado profissional. Que, historicamente, foram montados, criados, partidos, grupos, uma comunidade de ciência, então, os biólogos, os físicos, os químicos, e não as pessoas, pesquisadores dos campos de ensino, é que começaram os mestrados profissionais no Brasil. Esses mestrados foram ganhando força, algumas pessoas da área de pesquisa estão entrando nesses mestrados. E hoje a CAPES tem interesse em financiar mestrado. E é provável que a USP tenha que se posicionar em relação a isso. Então, isso vai ser uma coisa. E por uma série de polêmicas, por outro, o professor da educação que faz mestrado profissional. E agora mesmo é o mestrado. Onde uma pessoa vem para o doutorado profissional, aí eu falei, mas... tipo, eu senti que ela falou, ora, é só assim que a gente... Você vai ter condição de fazer doutorado? Mas, assim, as cidades estão dando realmente. A gente tem políticas que vão nesse tema. Então, a gente precisa se envolver mais com isso. Temos mais questões? Não. Vamos agradecer novamente ao professor Gamarta, então. Estamos no nosso horário. Eu queria parabenizar vocês, antes de ir embora. Nós tivemos eleição para representação discente no PIEC. Nós tivemos 3 chapas, e isso é muito legal, tá? Mais do que isso, a gente estava vindo com uma história em que quase sempre tinha uma chapa só, quase sempre eram alunos da física, e porque a sede é aqui, e aí é mais fácil estar aqui, e a gente estava tentando mobilizar a nossa comunidade, os nossos alunos das outras unidades, e dessa vez a gente conseguiu isso. Então, a gente já teve uma eleição, está aí no processo, daqui a pouco está divulgado. A gente teve uma chapa com representante da Química e da Bio, que eu acho que foi a chapa mais votada. O João está ali, certo? E o Anderson, tá certo? Parabéns, João e Anderson. E serão os representantes discentes, ou seja, é para ele que vocês vão reclamar, para ele que vocês vão pedir ajuda, entendeu? E a outra chapa, né, porque vocês têm 2 vagas dentro da comissão do programa, né, é formada pelo Pedro e pela Gabriela, que são da Física, eles estão aqui hoje. O mandato deles já começa, né, e aí a gente já vai começar a trabalhar com eles. Mas eu queria parabenizar vocês discentes, né, pela mobilização, por terem construído, né, a eleição, e desejar aí ao Anderson e ao João uma boa jornada aí na representação discente, e dizer que parabenizo, mas já cobro, tá? Já vou cobrando que faz meses e meses e meses que vocês não fazem uma assembleia discente, tá? E isso é muito sério, ok? Então, eu preciso do engajamento de vocês enquanto comunidade discente desse programa, para que a representação discente possa fazer o papel dela. Tá? Então, assim, a representação discente tem que representar quais são as necessidades, quais são os desejos, o que vocês, enquanto comunidade discente, querem desse programa. Eles só vão poder fazer isso se eles conseguirem
construir esses espaços junto com vocês para que essas demandas, tá? Então, vou pedir, continuar pedindo aí, parabenizar vocês e pedir o empenho de vocês para ajudarem o Pedro, a Gabriela, o João e o Anderson a serem bons representantes. Tá bom? Parabéns para vocês. A gente se encontra semana que vem, tá? Tchau para todos. Marta, muito. Colega. Só para a gravação. Isso. E aí depois ele